Olá pessoal, estamos de volta, continuando a aula de potencial elétrico. E agora vamos falar de diferença de potencial. Eu coloquei as iniciais aqui com cores diferentes, foi proposital. Porque diferença de potencial nós vamos dizer apenas DDP. DDP. Então DDP significa diferença de potencial. Mas também pode ser chamada de tensão, tensão elétrica. E vulgarmente conhecido como voltagem. Então, diferença de potencial, DDP, ou tensão, ou voltagem, significa a mesma coisa. Mas o que é essa DDP? Bom, anteriormente, na aula passada, falamos a respeito do potencial, representado pela letra V, não é isso? Então, se eu tenho uma carga elétrica, ela vai gerar um campo elétrico ao redor dela, e esse campo elétrico tem um potencial V. Portanto, nesse ponto aqui, no ponto A, eu vou ter um potencial atribuído a ele, calculado naquela fórmula anterior. Já num outro ponto B, ainda dentro desse campo elétrico, eu vou ter um outro potencial, visto que está mais distante da carga, né? E o potencial depende da distância. Portanto, no ponto A eu vou ter um valor de potencial, no ponto B outro valor de potencial. De forma que, entre os dois pontos, vai existir uma diferença de potencial, ou DDP, também conhecido como tensão, né? Então, essa diferença de potencial entre esses dois pontos é a DDP ou a tensão. Vamos representar a DDP ou tensão pela letra U. Então aqui eu estou dizendo que tem uma DDP, uma diferença de potencial, entre o ponto A e o ponto B. Então, uma tensão entre o ponto A e o ponto B, ou uma DDP entre o ponto A e o ponto B. Para calcular é simplesinho. A DDP, então, é a diferença entre o potencial de A e o potencial de B, ou seja, VA menos VB. Então, o DDP entre A e B é o VA menos VB. O VA, potencial do ponto A, eu calculo naquela fórmula anterior. O VB, potencial no ponto B, eu também calculo usando aquela fórmula anterior. E aí é só subtrair os dois que eu vou ter a DDP. Lembrando que eu considero os sinais, né, para o potencial de A e o potencial de B, porque são grandezas escalares. Portanto, a DDP também é uma grandeza escalar e não vetorial. Bom, o cálculo da DDP é bem simplesinho, porém, a DDP é importantíssima. Por quê? Porque a partir do próximo capítulo nós iremos estudar a eletrodinâmica, corrente elétrica, movimento de cargas. E quem vai produzir, quem vai provocar esse movimento de cargas é a DDP. Uma carga só se desloca de um ponto para outro se houver DDP entre esses dois pontos. E se não houver essa diferença de potencial, cargas não se deslocam de um ponto para outro. Então só vai existir movimentos de cargas espontâneos se houver a DDP, se houver a diferença de potencial. Por isso ela é tão importante. E nós encontramos essa DDP onde? Por exemplo, numa tomada. Numa tomada você vai ter dois pontos importantes. Um ponto fase e um ponto neutro. O ponto fase é onde tem carga elétrica. O ponto neutro é onde não tem carga elétrica. Entre os dois pontos existe uma DDP. No caso da nossa tomada é 220 volts ou 110 volts. Então esse 220 volts ou esse 110 volts é a DDP entre os dois pontos, entre o ponto fase e o ponto neutro. Se eu conectar um aparelho na tomada, ele pode funcionar, porque existe uma DDP, então cargas vão se deslocar de um potencial para outro. Também existe essa DDP nos polos terminais de uma bateria.
A bateria tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Polo positivo e polo negativo. Se eu ligar uma lâmpada, por exemplo, na bateria, né? Ela vai funcionar por quê? Porque cargas vão se deslocar de um ponto para outro, porque existe uma DDP. No caso da bateria é 12 volts. Então a DDP dos polos da bateria é 12 volts. A diferença de potencial é 12 volts. Então a carga vai se deslocar de um ponto para outro, porque existe essa DDP, essa diferença de potencial. Numa pilha comum, essa DDP entre o polo positivo da pilha e o polo negativo da pilha, a cabecinha dela e a lindinha dela, é de 1,5 volt. 1,5 volt. Naquelas bateriazinhas quadradinhas que se usa em microfone ou em violão, a DDP entre o positivo e o negativo é de 9 volts. Então o que faz os aparelhos funcionarem é esse movimento de cargas. E para ter esse movimento de cargas tem que ter essa DDP. Essa DDP, por exemplo, que faz um raio sair lá da nuvem e atingir a Terra, ou vice-versa. Porque entre a nuvem e a Terra vai existir uma DDP, uma diferença de potencial, vulgarmente conhecido como voltagem, né? Por isso a carga consegue se deslocar da nuvem até a Terra. Então essa DDP é muito importante para a gente, apesar do cálculo ser bem simplesinho, né? Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço a todos vocês. Até a próxima.